Miguel Ângelo da Luz. Tudo bom? Tudo na paz. E aí, tudo beleza? Tudo bem, prazer estar aqui. Eu que agradeço. Miguel, aqui em cima da mesa a gente já tem, né, uma medalha de prata de uns Jogos Olímpicos, uma medalha de ouro de um Campeonato Mundial de Basquete. Você foi eleito o melhor técnico de basquete do mundo. Ninguém melhor do que você para falar por que o Oscar foi tão diferente, tão especial. Rapaz, eu sempre, agora com o falecimento dele, né, eu dei algumas entrevistas. O Oscar foi especial por quê? Porque ele treinava muito, né? Aquela coisa, ele sempre falou, e a gente cansou de repetir, de ver pela televisão, não tem mão santa, é mão treinada, e é mão treinada, era mão treinada mesmo, né? Eu digo, Rodrigo, isso serve para qualquer profissão, não só de atleta, mas até aquelas pessoas que estão começando na sua profissão. Seja persistente que você vai conseguir sucesso na sua carreira. É difícil? É. Né? Mas o Oscar treinava muito além da conta. O Zico tinha uma frase famosa, que é: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? E é verdade. E você vê acontecer isso no esporte? Sim, porque, por exemplo, eu fui assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada por ser, acho que ser o único técnico brasileiro que possa treinou Oscar, Hortência, Paula, Janete, Marcelinho, entre outros grandes atletas, né? Então, para mim, isso foi um privilégio. E essas pessoas realmente treinavam além da conta. Mas ninguém chegava perto do Oscar. Mas eles têm um mindset diferenciado também ou era só treino? Não, tem um pouco de talento, tem. Mas, assim, de tanto treinar, é condicionado, né? Eu me lembro que o Oscar foi entrevistado no programa do Faustão, né? E colocaram o Oscar numa sala escura, com as bolas e uma cesta na frente. Cara, eu acho que de 5 arremessos ele acertou 4. Estava escura a sala, sabe? Então, quer dizer, ele só sabia mais ou menos a distância que estava a cesta, sabe? Era um cara que, às vezes, se punia, né? Porque, como assim se punia? Ele chegava para mim: Miguel, eu precisava de um favor seu. Né? Eu falei: favor? Eu pensei assim: pô, me leva em casa que eu estou sem carro, vamos comer uma pizza, alguma coisa parecida assim. Eu preciso me punir. Falei: como punir como? Eu joguei muito mal hoje, Oscar. Aí eu pegava a estatística, né? Falei: poxa, cara, vejo 24, 26 pontos, tá bom, né? Ganhamos o jogo. Não, mas vê quantas eu chutei. Realmente, você errou bastante, então preciso me punir. Aí acabava o jogo, às vezes, Rodrigo, 10h30, 11 horas. Aí ele falava assim: Miguel, mas tem que esperar todo mundo sair do ginásio. E ali no Flamengo, né? O Flamengo é um clube do povão, a torcida ia, a imprensa ia, sabe? O que aconteceu? Eu saía, pegava a chave do carro, dava para minha esposa: olha, leva lá as crianças que eu vou ficar treinando com o Oscar. Eu falei: como treinar? Depois eu falo. Eu chegava em casa 1h30, 2h da manhã. Eu até brinco, né? Os porteiros do meu prédio, se me visse chegar cansado, suado, eu falei: esse cara foi para balada, né? 2h da manhã, deixou a mulher em casa, né? E foi para balada. Eu falei: não, é treinando com o Oscar. Depois do jogo, que ele tinha jogado 33, 34 minutos. Não, tem umas histórias assim, né? No livro do Michael Phelps, ele relata que um belo dia eles chegaram para nadar e a piscina estava sem luz. E aí deu um estalo e falou assim: vamos treinar no escuro. Então, dessa maneira, ele sabia o tamanho da piscina, mesmo de olho fechado, mesmo sem enxergar. Tem uma imagem clássica do Nadal, quando ele varreu um adversário, botou 2 pneus no cara em 40 minutos. E no caminho, quando ele vai para a rede cumprimentar o cara, ele vira para o tio e fala: reserva a quadra. Porque antes de cumprimentar o cara, ele já estava preocupado em reservar uma quadra para ele treinar imediatamente após a partida que ele tinha acabado de ganhar. Assim. Mas, na verdade, assim, você tem atletas que são muito talentosos e não dão a devida importância ao treino também, né? Eu tive vários. Vários. E como é que você, como treinava técnico, o limite. Convence o cara? Assim? Não convence. Ele vai treinar hoje, mais um pouquinho, além da conta, mas amanhã ele já quer ir embora. Isso acontece no futebol. Assim, eu que fui gerente do Botafogo e do Flamengo, na parte de gestão, cara, eu gostava de futebol e ia lá ver os treinos. Cara, quando o técnico, eu acho que ia apitar o fim do treino, já estavam lá, o pessoal com banho tomado, já tinha saído, né? E eu, assim, eu fui criado, sou um cara criado de São Cristóvão, e meu primeiro clube foi o Vasco da Gama. Cara, então eu via Roberto Dinamite. Roberto Dinamite pegava a barreira móvel, pegava várias bolas sozinho, tchuf, tchuf. E me falaram que o Zico fazia a mesma coisa. Então, hoje você não vê gol de falta.
né? O próprio Oscar fala, se eu jogasse futebol, eu ia ser um bom cobrador de faltas. Porque eu sei que ele ia treinar exaustivamente, como o Roberto Dinamite fez, como o Zico fez. E hoje, quando você vê no jogo de futebol, em qualquer clube, qualquer time, ia lá, fez um gol de falta. Coisa que era comum. Rivelino, né? Outros, Nelinho, Ronaldinho Gaúcho. Então, tinham vários, não só atacantes, zagueiros faziam gol de falta. Né? Rogério Ceni batia pênalti. Roberto Carlos. Então, hoje, quando tem um, ia lá. Hoje, o meu time ganhou, teve um gol de falta. Parece até que era uma coisa absurda. Por quê? Falta de treinamento. Né? Hoje, assim, eu digo, os atletas treinam muito pouco. No meu esporte, basquete, sabe? Treina aquela situação de manhã, aquela de 1h30, 2 horas, 1h30, 2 horas de tarde, mas tem que treinar além da conta. E eu noto que também, assim, aí você pode esclarecer melhor, mas eu fui atleta do vôlei, e aí eu era federado lá no CIB, tinha um técnico chamado Alemão, e enquanto a galera corria em volta da quadra para aquecer, ele ficava chutando bola de vôlei com toda a força na parede. Você estava correndo, daqui a pouco, explodia a bola na tua cara. Isso não tem muito mais, assim, né? Esse bullying militar, assim, no treinamento, né? Não tem mais, não. Isso era uma coisa que era tão característica, assim, né? Do meu início no esporte, assim. Sim, porque, por exemplo, antigamente a gente, para pegar impulsão, não tinha sala de musculação, a gente fazia arquibancada. O que é arquibancada? Você tem a arquibancada do seu clube, você ficava ou correndo ou com os 2 pés. Hoje, medicina e ball. Medicina, então. Então, hoje, você teria lesionado muitos ex-atletas, o tornozelo, principalmente o joelho. Mas isso não enfraqueceu um pouco psicologicamente os atletas? Por exemplo, no tênis, o espetáculo caiu muito depois que... Obviamente, depois que saíram os grandes, mas... quer dizer, o Djokovic ainda está aí. Mas tinha uma regra de ouro no tênis, que era o técnico não falar com o atleta. Isso colocava ele numa posição de extrema responsabilidade e presença e bravura, que hoje em dia você não tem mais. Né? O técnico fala com o jogador, parece que diluiu o talento do cara. Né? Sim. Você acha que hoje em dia o atleta está muito mimado? Você vê esses caras na seleção chegando com 3 cabeleireiros, bolsinha. Certamente. Tinha que dar uma reduzida. Reduzida, né? Aquela capanga que eles usam. Tá? Louis Vuitton. Louis Vuitton, mostrar. Se você não tiver, eu acho, eu não me milito mais no meio ali, mas se você não tiver aquela capanga Louis Vuitton, eu acho aquela bolsinha, acho que você não faz parte do clube, entendeu? Então, realmente, eles são mimados, né? Eles são, assim, muito paparicados, sabe? Então, e se tornam eles mal acostumados, sabe? Ficam deslumbrados, o dinheiro entra muito fácil, sabe? O Oscar mesmo fala, o primeiro contrato dele foi ganhar $1.000 por mês, sabe? Aí depois ele foi para a Itália ganhar 10. Aí você fala, pô, $10 mil, R$50 mil, sei o quê. Mas para quem era o Oscar, é pouco. Sim. Porque hoje, qualquer jogador ali de basquete é 80, 90, 100 mil reais. Isso aqui, entre a gente aqui no Brasil, entendeu? Atleta bom, nem todos também ganham isso, né? Mas no futebol, ninguém ganha mais de 800 mil reais por mês. Então, 800 mil reais por mês, eu acho que eu ia treinar muito para tentar ganhar 1.600, 3.200, sabe? Então, eu fico vendo assim, por isso que me desestimulou, né? Eu vejo futebol, porque esses caras estão ganhando muito. Não, eu não me incomodo quando cada um ganha, mas eu acho que tem que fazer por merecer, entendeu? Eu acho que fazer por merecer. Sem dúvida. 3 milhões, 2 milhões, 4 milhões, para mim pouco importa. Eu acho que eu quero que todo mundo ganhe bem. Agora, faz por merecer. Sabe? Aí, por exemplo, eu vi uma pesquisa aí, Copa do Mundo, essa Copa do Mundo está para estourar aí. Desinteresse histórico. Desinteresse, né? Total, sabe? Já estava, nessa época, já estamos ali final do mês de abril, pô, vamos já fazer tinha rua pintada, bandeirinha, me dá 50 aí, não sei o quê. Então, eu cresci assim hoje, sabe? Desinteresse total, sabe? E eu sou um deles. Eu vou assistir o jogo? Vou. Mas eu não vou ficar, olha, daqui a pouco vai ter um jogo da seleção brasileira. Não, eu vou assistir porque eu gosto do Brasil, quero que ele torça. Acho que tem uma questão também, assim como aconteceu nos Estados Unidos, onde você tem, primariamente, a NFL muito apoiadora dos democratas e o povo do hockey mais próximo dos republicanos. Aqui no Brasil, a gente acabou sendo contaminado por isso, né? Então, você vê, a camisa da seleção brasileira é comunista, o Neymar é bolsonarista. A gente não tinha isso, acho que desde a época da ditadura, assim, né? Que você tinha um pouco essa percepção das pessoas que o governo usaria uma vitória esportiva para se promover ou para tentar se manter. Assim como a Argentina, em 78, sabidamente comprou a Copa para eles, enfim, né? Porque a ditadura lá estava precisando, vamos dizer assim, né? De uma ilusão.
A gente vive um pouco esse tempo hoje, assim, né? Não, sim, porque hoje, independente do cargo político, de quem seja, tudo é promoção, tudo é instagramável. Então, eles querem, às vezes, tirar proveito. Nos Estados Unidos, acontece muito isso. Às vezes, ganha um título importante, ou é campeão nacional, campeão da NBA, campeão no tênis. Alguns atletas não aceitam ir de falar com o presidente. Mas tu vai ser recebido pelo presidente? Eu não vou. No futebol acontece isso, alguns não vão, sabe? A maioria vai porque realmente é uma promoção para eles, independente de quem seja o presidente. Mas tem muito disso. Alguns atletas que se sentem que vão ser usados para isso, entendeu? E você teve experiências no México e na Venezuela também. A gente vê alguns vídeos na Croácia de quadras de basquete ensandecidas com 40, 50 mil pessoas. Como é que era na Venezuela e no México? Parecido com o Brasil por ser latino ou não tinha nada a ver? Eu digo o seguinte, na Venezuela, o basquete é o segundo esporte. Todos os ginásios que eu fui, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, lotados. Tá? Lotados. Tá? Um fanatismo local, regional. Geralmente só ia a torcida local, para não ter muita confusão, sabe? Então, a gente se sentia pressionado. No México, a mesma coisa. E na Venezuela, um detalhe. Vários canais de televisão transmitindo. Sabe? Se vai jogar a minha equipe contra a sua na minha casa, eu cedia o direito de imagem para a sua televisão. Ou, ao contrário, se jogasse na sua cidade, você cedia para mim. Então, assim, era muito legal o fanatismo do povo de Venezuela pelo basquete. Eles precisavam mais se organizar. Sabe? Porque o primeiro esporte lá é o beisebol, né? Então, e o segundo é o basquete. E no México a mesma coisa. No México o futebol é o primeiro e o basquete é o segundo. Então tem muitos bons valores, só que tem muito no México que é aquele americano-mexicano. Então, às vezes, ele prefere se tornar americano pensando em jogar na seleção mexicana, na americana, mas não tem, porque lá tem muitos jogadores, né? Então, aí, às vezes, quando eles querem retornar para se tornar mexicano, aí torna difícil. Mas também é um esporte muito popular, com muito apoio de mídia, mas também precisava se organizar um pouco fora da quadra. Você tem um momento histórico, eu até vi um vídeo recente, onde você treina uma partida que o Oscar joga com o filho dele no mesmo time. Sim. Durante a partida, os dois, inclusive, chegam a dividir alguns momentos e acabam ganhando aquela partida. Foi contra o Mogi, lá no Tijuca. Foi assim, o Oscar... Acho que é a única vez que você treinou um pai e um filho. Sim. E dessa maneira tão especial. Foi. Né? Porque ele tinha um sonho, não, eu queria jogar com meu filho. Meu filho dele estudava nos Estados Unidos, no high school de lá. Então, eu falei assim, falei para a diretoria do Flamengo, vamos fazer essa surpresa para ele. Vamos trazer o Felipe aqui. Aí a diretoria do Flamengo se mobilizou. Aí, falamos com ele, não comenta, que vai estar vindo para cá. Antigamente não tinha essa coisa muito rede social, muito fácil, muito contato. Aí ele veio, se escondeu na casa de um atleta, aí chegou realmente no treino com o Felipe, o Oscar, assim, ficou louco da vida, a gente conseguiu, ele se inscreveu, o Felipe, e eu falei, cara, era um jogo contra o Mogi, que na teoria era um jogo duro, um jogo difícil, né? Mas a gente tinha um certo favoritismo por jogar em casa. Eu falei, caramba, como é que eu vou colocar o Felipe aqui? Aí, o primeiro tempo, faltando 40 segundos, que não vai interferir, o Mogi estava até na frente, eu coloquei, mas foi só no final do primeiro tempo. Mas no segundo, por nossa sorte, nós já abrimos 13, 14 pontos, falei, e o Oscar estava no banco, né? Aí eu tive, assim, uma missão, assim, um pensamento, eu vou botar os dois. Aí, realmente, isso deu uma mídia, que os dois entraram ao mesmo tempo, o Felipe meteu ainda 5 pontos em 1 minuto e pouco, sabe? Foi um momento diferenciado na vida do Oscar. Quais eram as posições deles? O Oscar era ala pivô e o Felipe era armador, sabe? Mas a função do Felipe era, tipo, passar a bola para o pai, para, de repente, o pai finalizar, aquela coisa de filho para pai. Não, mas foi o contrário. O Oscar deu para ele, estava livre, ele com a canhotinha dele meteu uma bola de 3 e outra de 2. Sensacional. Olhando essa bola aqui, ela é uma bola autografada. Sim. Pelas meninas que você conquistou. Os 2 títulos, né, que estão aqui em cima da mesa. Essa é a assinatura da Paula, né? Foi uma promoção que um evento que a gente fez da NBA, e a NBA, essa aqui é a assinatura da Hortência, né? E essa aqui é da Paula. E tem as outras, da Lila, Janete, Alessandra, né? Então,
nós tínhamos já a assinatura e ele fez de surpresa. Cada atleta ganhou, eu ganhei, né? O técnico Miguel, né? Eu ganhei esse presente que tá. Eu dei até para o meu neto, né? Eu tenho um neto, o Henrico, mas ele ainda é pequenininho, mas está lá em casa. Quando ele crescer, vai para a casa dele, para o quarto dele. E quais foram as particularidades que você mais notou entre treinar um time feminino e um masculino? Cara, são muitas, Muitas, né? Muitas, você chegou a né? conversar com o Bernardinho sobre isso em algum Não, momento? porque a gente começou... Depois, sim, mas a gente começou juntos, né? Ele começou lá no feminino, no masculino, ele treinava aqui com a seleção, eu treinava em São Paulo, sabe? Mas é assim, eu brinco, masculino. Você dá uma bronca de um cara de 2,5 metros, 6, se ele quiser, ele te põe para fora do ginásio. Nunca aconteceu. Mas um exemplo, né? E acabou, daqui a 10 minutos, tomou banho, mas vamos embora, a gente se abraça. No feminino é diferente, né? Isso eu aprendi. Você dá uma bronca numa menina, às vezes ela fica 2 dias sem falar contigo, sabe? Ou aí depois eu tenho que ir lá, desculpa, acho que eu me exaltei um pouco, eu também, eu devia ter... Então, existe, às vezes, uns atritos técnicos com o atleta, né? Então, é diferente, entendeu? Então, isso eu aprendi com o tempo, que a gente tem que ter mais se dosar mais para falar com elas, né? Mas depois, quando eu aprendi isso... por exemplo, eu sabia com a doutora na época da menstruação de cada uma. E ela, às vezes, falava, Miguel, estou nos meus dias, hein? Sei o quê, que umas tinham atenção pré-menstrual, outras ficam no período menstrual, outra pós-menstruação. E elas me falavam. Então, a doutora, cuidado, que está no período menstrual das meninas, ficam mais nervosas, não sei o quê. Então, mas isso foi tirar de letra, né? Que elas já eram muito profissionais, sabe? Então, não foi à toa que a gente conseguiu essas glórias. E isso influenciava no desempenho? Não. Não, assim, né? Às vezes, pelo contrário, né? Não, ao contrário. Porque, às vezes, você leva uma bronca de um técnico. Quando eu era atleta, eu levava... vou provar para ele que eu vou fazer tudo certo, melhor do que ele achava. Aí, realmente, tem isso, né? Esse desafio dos atletas. Mas eu acho que, como são atletas, tanto os homens quanto as meninas, elas já estão acostumadas, elas vivem disso, assim. Elas querem a pressão também. Eu não posso achar que tudo que elas estão fazendo está tudo certo, né? Senão, para que minha função ali? Entendeu? Então, eu sempre brinco, eu era muito exigente, eu tenho que achar alguma coisa, por mais que o jogo tenha sido fácil. Mas naquele momento do jogo, você fez isso, a defesa... Eu tenho que achar alguma coisa para criticar, para tentar a perfeição. Tem uma diferença grande entre você ser técnico de equipe e técnico de um atleta individual, né? Eu reparo algumas histórias assim, onde o técnico do atleta individual, até por muitas vezes acompanhar a carreira dele desde cedo, acaba virando uma figura paterna, uma figura materna, e uma relação que às vezes resvala até num ponto meio cinza, meio perigoso, e você vê rompimentos, né, desses atletas individuais com seus técnicos de uma maneira mais traumática. Sim. Porque a gente viu isso com o Guga acontecer, né? O técnico dele, desde moleque, ele crescendo. Larry Passos. E depois ele teve que quebrar isso. Alcaraz teve agora, recentemente, né? Juan Carlos Ferreira. E eu estava pensando, vendo um jogo, mudou, nem sabia. Aí depois eu fui procurar saber e realmente mudou. E acontece, porque é um desgaste, entendeu? Você está fazendo a sua atividade... E o cara tem que cobrar o tempo todo, corrigir, achar. E, às vezes, esse atleta também acha que não precisa ser corrigido. Tem muito isso, né? O atleta, já estou bem, eu sou o primeiro, o segundo, o terceiro do mundo, eu não preciso ser corrigido, eu não preciso mais treinar. Então, e o técnico está ali exigente, sabe? E, às vezes, satura ali o relacionamento, como qualquer relacionamento, né? Aí, por isso que eles trocam de treinador. Nessa questão de gestão de equipe, de pessoas, né? Eu sempre fico... A gente sempre acaba resvalando nesse exemplo aqui e lá, né, no caso do futebol, que é o mais visível para a gente, dos técnicos que acabam caindo um pouco no erro de ter uma patotinha dentro do time, né, de acabar fazendo um grupo de amigos em detrimento do resto do time. Eu acho que essa é uma parte muito difícil de você ser técnico de uma equipe, né, porque naturalmente você vai gostar mais de um grupo de atletas ali dentro e eles também, por sua vez, vai ter gente que se identifica mais contigo, vai ter gente que... Fala, esse cara aí... Não, porque, por exemplo, comparar assim, 5... No basquete jogam 5 atletas e 7 no banco. O cara que está jogando pensa assim, caramba, esse cara está louco para me tirar. Se eu fizer 2 M's aqui, ele vai me tirar.
O cara que está no banco pensa assim, cara, o outro não está fazendo nada, ele não vai me colocar. Então, a gente está sempre colocado em xeque, entendeu? Então, às vezes, o atleta, ele pensa que você é perseguido, mas nenhum técnico vai perseguir atleta, entendeu? Às vezes você fala assim, futebol, por que o cara nem joga no time X? Ele podia estar jogando, sei o quê. Às vezes é relacionamento, às vezes é treinamento, que às vezes, Rodrigo, tem bastidores que você não sabe. Você está me entendendo? Então, você não sabe. Às vezes o técnico faz corpo mole. Por exemplo, eu dou exemplo agora, recente, Felipe Luiz. Tinha um time na mão. Mas tinha alguns jogadores, você via nitidamente, Pedro, que não queria papo com ele ali muito, entendeu? Aí você pensa assim, aí mudou o treinador. Aí daqui a pouco esse cara é mágico, não desmerecendo o Jardim, pelo contrário, mas o cara começa a jogar, sabe? Então é nocivo às vezes o ambiente, né? Às vezes no Brasil a gente condena muito treinador. E eu defendo sempre, sabe? Porque eu sei o que é o ambiente. O Flamengo que tem 2 times, imagina assim, você vê na época Gabigol na reserva, nem entra. Bruno Henrique, às vezes, não... Cara, é muito difícil. Eu acho que, assim, tem que ter um cara, um psicólogo, o técnico tem que ser um psicólogo para tentar mover as peças na hora certa, entendeu? Eu, quando eu tinha no basquete, quando eu era técnico de equipe, não seleção, eu queria, assim, 8, são 12. Às vezes até 15, 3 são mais garotos. 8, 7, ok. O 8º já era mais ou menos, os outros 4 ali para complemento. Então, eu ficava rodando entre 8. Às vezes, 9, sabe? Então, você botar num basquete 12 caras do mesmo porte, do mesmo nível, é complicado. Por exemplo, eu imagino no futebol um time que tem, às vezes, 20, 15 jogadores, que os 15 querendo jogar, sabe? Então, às vezes, mina o ambiente. O Bernardinho ele ficou muito conhecido por implantar, pelo menos no vôlei, pela primeira vez o conceito de não tem reserva. Né? Se você pega aquela geração de prata em 84, sim, tinha claramente ali um time titular, que era ele, o Bernard, né? o Badalhoca, o Renan, enfim, e tinha os caras da reserva. Isso, por exemplo, eu vi que o Felipe Luiz tentou fazer no Flamengo e não funciona no futebol. Não. Né? Eu acho que o futebol ele depende mais de um time fixo. No basquete, você gosta dessa filosofia de não ter reserva? Ou pelo menos prefere ser beneficiado por isso? Assim? Olha, eu brinco assim, o basquete é um pouco diferente do futebol, porque se eu entrei no seu lugar, daqui a pouco você pode entrar no meu lugar, entrar no lugar de outro. Não tem os números de substituições, eles são infinitas. Você pode fazer quantas quiser. Às vezes no futebol não, você sai do jogo, você não pode voltar, entendeu? Então, assim, eu pensava de uma maneira que tem atletas, também tem isso, Rodrigo. Eu tive atletas que começavam melhor no banco do que do time titular. Quando às vezes era titular, o rendimento dele não era bom. Então, às vezes, o jogador que começa no banco, uma partida de basquete tem 40 minutos, da FIBA, né? Da NBA são 48. Da NBA. Então, às vezes, o cara que começa no banco jogou mais tempo, porque ele entrou bem, viu como é que fez a leitura do jogo, jogou mais tempo com o titular. E às vezes pegava a estatística, aí você foi banco, jogou 24 minutos. O outro foi titular, jogou 12. Você sabe? Então, tem muito disso. Então, você tem como o jogador de basquete aceita um pouco a reserva, mas pela vaidade, ele quer ver aqui na telinha, time titular do time tchau, a figurinha dele aqui na televisão, pela vaidade. Mas, às vezes, ele acaba jogando muito mais que esse cara que começou o jogo. E essa barreira que, durante tanto tempo, era meio impossível, impensável, você ter um jogador brasileiro na NBA e, de repente, vários conseguiram ir para lá. Sim. O que você acredita? Por que era difícil e, de repente, meio que do dia para a noite... Não, que antigamente, por exemplo, o Oscar, ele nunca quis porque, se ele assinasse o contrato, ele não jogava para a seleção brasileira. Ponto. Aí, daqui a pouco... Isso vale ainda hoje? Não. Aí, agora, depois daquela vitória do time do Oscar em 87, Pan-Americano, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, a lei mudou. Tanto é que começou em 92 o primeiro Dream Team da seleção americana. Aí já liberou, sabe?
E com isso, a NBA começou, era muito fechado, era coisa dos Estados Unidos, tinha um ou outro estrangeiro. Aí abriu para o mundo. Então, aqueles jogadores talentosos, e são muitas equipes, Leandrinho, Nenê, Varejão, né, começaram a ter, Thiago Splitter, começaram a ter espaço, oportunidades, né? Mas agora isso está diminuindo. Hoje nós temos um só, que é o Gui Santos, joga no Golden State. E um garoto que, com a contusão de alguns atletas, esse soube aproveitar. Ele jogava assim 2 minutos, era o tempo do lixo ali, no finalzinho, ou tá ganhando, tá perdendo, entra lá. Aí tiveram 3 lesões no time. Ele entrou, hoje é um dos jogadores principais do time. Agora desclassificou, né, nos playoffs, mas estava fazendo 27, 31 pontos, 22, jogando uma minutagem de 30, às vezes 24 minutos. Então, mas assim, está caindo, porque o nível do basquete brasileiro caiu um pouco, sabe? Caiu. Não vou dizer que chegar aqui dizendo que tá 1000 maravilhas, não, sabe? Então, tem um jogador. Dizem que tem um time de 18 anos que é muito promissor, mas até esse garoto chegar a atingir uma maturidade, vai demorar um pouquinho. E diferenças entre treinar clube e treinar uma seleção? Para você, intimamente, assim, como que você teve que se modificar como técnico, o crescimento interior teu? É um passo, né? Você sair de um clube para uma seleção nacional. Que exercícios que você fez para... Assim, naquela época, isso foi em 93. Cara, eu tinha 33 anos. Então, me entregaram, assim, as feras, Paula, Hortência, Marta, Ruth, Janete, assim, eu tinha 33 anos. Foi assim, eu falo em palestra, Rodrigo, assim, trabalhe, que um dia tem alguém te olhando, entendeu? Tem alguém te observando. E esteja pronto. Então, assim, eu já tinha sido técnico da categoria de base de vários clubes, de alguns clubes, técnico de seleção carioca que disputou o Campeonato Brasileiro, e tinha alguém me observando. Aí teve, em 92, a seleção feminina ficou em penúltimo lugar, na Olimpíada de Barcelona. Foi a primeira participação da equipe brasileira em Atlanta. E o presidente da confederação, Miguel, vai lá, ser técnico da seleção adulta. Rodrigo, eu levei muita porrada. Não física, tá? Mas muita. Porque tinha uma certa inexperiência e o polo do basquete era São Paulo. E mais eu sou do carioca, trabalhava com basquete masculino. Entendeu? Masculino. Então, eu levei muita porrada. Então, eu fui aprendendo ali, na quadra, que é diferente, que você tem um pouco espaço de tempo, que assim, você pega uma equipe de clube, 12, 15 jogadores. Aquilo que eu falei, você sabe quem são os 8 que você vai poder contar. Os outros ali são complementos, né? Numa seleção, você convoca 20 para selecionar 12. E todas praticamente, tirando Paulo e Hortência, que era fora da curva, as outras ali são, sabe, tudo igual ali. Aí você escolher aquela ali, sabe? Então, a gente teve que fazer uma seleção. Eu tive uma ajuda, eu tinha um supervisor chamado professor Valdir Pagan, ele já era mais cascudo, ele me ajudou bastante, sabe? Não vou negar, não, que eu fiz. Não, tive uma ajuda dele, que Deus o tem, ele não está aqui mais entre nós, mas ele me ajudou, sabe? Então, eu pedi ajuda, né? E eu fui tentar ser parceiro das meninas. Eu também precisava de ajuda delas pela experiência que elas tinham e que eu não tinha. Então, foi assim, um casamento perfeito. Mas há muita diferença, que o clube, você tem um ano inteiro, você pode testar, você pode até errar e tentar corrigir. Agora, a seleção, quando é um campeonato mundial, por exemplo, é jogo atrás de jogo. A gente, quando ganhou esse campeonato aqui, a gente, lá na Austrália, Rodrigo, nós ficamos em segundo na primeira fase, quase não classificamos. Depois fomos para outra fase, a segunda, ficamos em segundo, um jogo difícil para ganhar, classificamos. Aí fomos para uma quarta de final contra a Espanha, semifinal contra os Estados Unidos e conseguimos ganhar. Então, às vezes, seleção, você não pode errar, sabe? Que às vezes uma derrota, você pode estar fora. Enquanto num clube, não. Às vezes você pode perder 2, 3, daqui a pouco recupera, você pode até ser campeão. Eu sei que é meio que nem perguntar qual filho você gosta mais, mas qual dessas duas aqui você chorou mais? Ou... Não, eu chorei muito nessa aqui, porque quando acabou a Olimpíada,
passou o filme na minha cabeça, desde 93, são 4 anos, até 96, as pancadas que eu levei, sabe? Então, aí quando acabou, eu falei, nossa, campeão mundial, medalha olímpica, sabe? Lógico, o peso do campeonato mundial é ouro, né? Não tem jeito. Então, eu dou muito mais, um pouquinho de valor, 51% para essa, 49% para essa. Ah, Miguel, mas uma Olimpíada, é Olimpíada, mas essa aqui foi campeão do mundo, né? Derrotando os Estados Unidos, sabe? Que não perdia não sei quanto tempo, sabe? Então, e foi uma luta, né? A gente quase não classificou e vai chegando passo a passo. Vou te contar uma história, pra você ver como eu levei porrada. Meu primeiro jogo no Brasil foi no ginásio de Ibirapuera. Então, antes do jogo, Rodrigo, tem uma apresentação. Né? Você que acompanha o esporte. Número 4, Hortência. Aí os canhões de luzes. Vai lá, ela dá um passo para frente. Número 5, Ellen, 6, blá, blá, blá. Aí, técnico, professor Miguel Ângelo da Luz. O ginásio de Ibirapuera, sei lá, 10 mil pessoas. 9.999, burro, burro. Foi o primeiro jogo. Os caras nem conheciam o teu trabalho. Não, sabia porque lia na imprensa, via, não sei o quê. Aí, burro. Eu falei, Miguel, 10 mil. Eu falei, minha esposa estava na arquibancada, eu tenho certeza que ela não gritou. Mas foram 9.999 me chamando de burro. Sabe? Assim, logo de cara, porque eu era chamado pela imprensa, o técnico de São Paulo, o técnico Zé Carioca. O técnico Zé Carioca, quem não conhece, aquele papagaio depreciando, aquele papagaio metido a malandro, guarda-chuva, cigarro na ponta da boca. Ou então o técnico Zé Miguel, aproveitaram o meu nome, Zé Miguel. Era assim que me chamavam. Que coisa horrível. Sabe? Por exemplo, eu vou dizer a você, numa entrevista coletiva, 2 dias antes de a gente embarcar para a Austrália, para o Mundial, um jornalista, a gente numa bancada, né? Algumas atletas. Professor, vou fazer uma pergunta. Qual é a sua expectativa para esse Mundial? Eu falei, nós vamos ser campeões do mundo, Rodrigo. O cara se esparramou assim na cadeira, começou a rir na minha frente. Eu aqui. Hoje em dia você faria um corte do Instagram. Aí, pena que eu não tenho isso filmado. E gargalhada é uma coisa. Você está rindo, eu não sei nem o que é, mas de repente passa. Eu começo a rir, mas depois eu vou procurar saber. Aí alguns jornalistas começaram a rir. Aí, professor, o senhor é mágico? Eu falei, não, acredito no trabalho que foi feito da comissão técnica e dessas atletas. Mas há 2 anos atrás, esse time foi o penúltimo lugar na Olimpíada de Barcelona. Há 4 anos atrás, no Mundial, esse time foi 13º. Como é que você vai ser campeão? Cara, você me procura depois do campeonato. Conclusão, a gente ganhou. Você me procurou lá em São Paulo? Nem ele. Mais, né? Ele sumiu do esporte, nunca mais apareceu. Tem uma história famosa do Djokovic, onde ele estava jogando contra o Federer, e o Federer, obviamente, né, foi eleito o jogador preferido dos fãs durante 21 anos seguidos, então ele nunca tinha torcida contra. E a torcida, um belo momento, estava entoando Roger, como você falou ali do burro. E o Djokovic falou que ele ligou uma chave na cabeça dele, onde ele começou a fabricar que ele estava ouvindo Noli, que é o apelido dele. E depois ele explicou que ele tinha um pouco essa metodologia interna de não evitar o fantasma interior, não evitar o inferno. Pelo contrário, cutucar com a faca, porque é aí que você gosta desse tipo de approach, assim, porque tem atleta que na hora da pressão fala, não, eu não vou, só vou pensar em coisa boa, vou pensar numa nuvenzinha rosa. E o Djokovic mostrou que não, que às vezes se você... Né, acho que como um pouco provocado, no teu caso, né? Como um pouco no teu caso, você ouviu aquilo, você falou assim, cara, agora mesmo que eu quero ganhar, né? Não, sim. Pô, cara, se você fizer alguma crítica, lógico, tive algumas, construtiva ou depreciativa, eu vou filtrar, sabe? Mas isso vai me motivar cada vez mais. Essa imagem que eu tenho de Ibirapuera, 10 mil pessoas me chamando de burro, cara, eu guardei isso no mesmo bolso do paletó, sabe? Do jornalista me criticando, dizendo que eu ia ser mágico, que esse time não ia ganhar nada. Eu não posso ir para uma competição, por mais que o seu time ou outros times sejam superiores ao meu, achar que não vai dar certo. Eu vou sempre dar certo. O Brasil era um dos favoritos? Não. Pra você ter noção, na Bolsa de Aposta, lá na Austrália, das 16 equipes, nós éramos a 11ª. Eram 16, nós éramos número 11. E aí, imagina quem apostou no Brasil.
Não estou falando que eu sou a favor, já ganhou uma graninha boa, porque a gente apostou, a gente superou tudo isso, sabe? Então, isso eu lembrava constantemente isso para as meninas. Ninguém está levando fé a gente lá no Brasil. Foram 2 jornalistas só cobrir esse Mundial. O Marcelo Barreto, que hoje é do Sport TV, e o Juarez. Mas eu te garanto que era mais para dar umas porradinhas na gente. Mas, sabe, a gente acabou... O Marcelo Barreto até que não. Mas o outro, eu sei que ia só para cutucar mais a gente, né? Mas aí a gente vai e consegue essas 2 façanhas, né? Eu ainda fui eleito na temporada, o melhor técnico da temporada, o 5º melhor de todos os esportes. Quem ganhou foi o Parreira, de todos os esportes. Eu fiquei em 5º lugar. E o Parreira, nesse ano, 94, também foi campeão do mundo, né? Então, isso eu só me enche de orgulho. Falando do teu trabalho com as crianças, meu filho foi teu aluno durante 4, 5 anos na tua escola de basquete. Uma coisa que me marcou muito, eu lembro que um dos dias lá que eu estava assistindo a tua aula, o meu filho estava com a mão embolada na camisa, assim, e você, com o canto do olho, você falou, Torzão, tira a mão da camisa. Eu sempre me admirou muito esse teu trabalho de olhar o atleta sem a bola ou prestar atenção, né, em alguma distração psicológica que ele estava tendo ali. Sim, porque a gente, eu falo isso dentro do meu projeto, para os meus professores, o basquete, principalmente na iniciação, não é só querer fazer a cesta. A gente tem que estar observando, né, o garoto, o menino, a menina, por um todo. Que às vezes essa mão dele, que estava para dentro, pode estar representando alguma coisa. Né? Não era nada demais. Ele colocou a mão para dentro ali, eu nem me lembro desse caso, mas eu falei assim, tá tudo bem, Arthur, não sei o quê, bababá, não, tá tudo bem. Mas a gente tem que perceber alguns sinais que essas crianças dão, né? Então, e aí já pude perceber em alguns casos que não foi nada, como foi o caso do Arthur, mas tinha coisa grave, como alguns outros que procurei os pais, tá acontecendo isso. Então, a gente esses projetos não é só fazer o gol, fazer o ponto, fazer a cesta. Não, tem que olhar essa criança, esse jovem, que ele está em formação, né, como um todo. No teu início de carreira, não existiam tantos psicólogos do esporte assim. Não existia. Você tinha que fazer esse papel. Tinha que fazer. Era difícil para você, porque, obviamente, o técnico ele presta muito mais atenção, né, em aspectos táticos e técnicos do jogo do que psicológicos ou fraturas humanas, vamos dizer. Você sempre lidou bem com isso? Você gostava um pouco de fazer essa parte? Sim, que eu sou uma pessoa observadora, né? Como eu te falei, esse detalhe que eu nem me lembrava, mas você lembrou. Então, isso lá atrás, eu observava muito esses garotos, né? Então, eu via, tinha aqueles mais soltos, né? Outros mais tímidos, outros no meio termo, sabe? Então, eu tinha que observar muito isso, sabe? Mas mesmo nos times profissionais depois? Assim? Não, os profissionais ficavam mais fácil, né? Que eles já estavam ali formados. Eu estou falando na minha base, nos clubes do Vasco, do Fluminense, do Jequiá da Ilha do Governador, que eu trabalhei, no Grajaú Country, sabe? Então, esse trabalho, sim. Nos profissionais, é mais fácil. A gente chama ali para conversa, acontecendo alguma coisa. Eu tive um trabalho com psicólogo na época do Flamengo, aquela boa época. O psicólogo era geral, não era da equipe de basquete. Hoje tem psicólogo nas equipes de vôlei, basquete principalmente, tem a psicóloga ou psicólogo trabalhando para o time, né? E eu acho que é super importante. Eu queria ter um psicólogo desde a época que eu comecei na seleção para me ajudar e me orientar. E sempre me espantou muito, assim, por que o brasileiro não comprou mais o basquete de coração? Da mesma maneira que comprou o vôlei durante um bom tempo, e o vôlei de praia também, especialmente durante um bom tempo. Aqui no Brasil parece que as pessoas têm mais prazer e mais audiência em ver a NBA. Sim. Que tudo bem, né? Se você for comparar, tudo bem, todo mundo vai ver um jogo da Champions também, mas não se compara, né? O cara torce para o Flamengo, ele não torce para o Liverpool, não torce para a Inter de Milão. Eu mesmo estou com a camisa aqui do Miami, enfim. Eu lembro que em 87, a Bandeirantes que trouxe, né, as primeiras transmissões da NBA para o Brasil, e aí foi uma febre, todo mundo era Los Angeles Lakers, porque ganhou aquele primeiro título. Depois teve a era do Chicago. O que você acha que falta aqui no Brasil para o brasileiro se apaixonar mais no basquete? Primeiro, é ganhar. O Brasil já foi bicampeão mundial no masculino, campeão no feminino, 2 medalhas olímpicas no feminino, 1 medalha de olímpica no masculino. Precisa ganhar.
Eu falo isso, quando eu fui para o lado da gestão, eu quis me aproximar um pouco dos dirigentes da confederação. O vôlei, eu cito o vôlei, ele não tinha muitos títulos, né? Tinha bons jogadores, mas títulos mesmo eram, isso lá atrás um pouquinho, poucos. O que eles fizeram? Eles se reestruturaram fora da quadra. Eu fui no evento, quando eu era gestor do Botafogo, fui convidado pela Confederação Brasileira de Vôlei. Todos os presidentes e os gerentes de cada federação reunidos lá em Saquarema, eu fui como ouvinte, né? E cursos, palestras, tudo isso. Então, o que aconteceu? Quando o vôlei começou a se organizar fora da quadra, o voleibol fez isso. Começou a ganhar tudo, vôlei de quadra masculino, vôlei de quadra feminino. Mas o que é essa organização? Organização, é estrutura. Construção, não é assim, treinamento? Rodrigo é gente boa, entende um pouquinho de basquete, vamos lá na federação. Não é assim, cara. Tem que ser do lado dos profissionais. Hoje trabalha com gestão. Você tem uma estrutura aqui, que essa estrutura são profissionais. Não adianta o cara é gente boa lá, contrata o cara. Não, o cara tem que dar a participação dele. Você não pode nem se dar bem com ele. Mas o cara vai te ajudar aqui na parte técnica de você montar o teu trabalho. E no basquete ficou muito isso. Os presidentes de federação, vamos lá, assume aí, pô. De federação. De confederação, aí às vezes você queria levar uma ideia, não é que você seja o dono da verdade, não, mas é uma ideia. Eles não te ouvem. Então, o basquete não ganha. Quando parou Oscar, Hortência, Paula, Janete, o basquete não ganha. Se eu pegar assim, o melhor jogador do NBB e se falar assim, subir no elevador com você, você pode achar, pô, esse cara aí, acho que deve jogar basquete ou vôlei, né? Mas vai passar despercebido por você. Porque o basquete tem que criar ídolos. O vôlei sabe fazer muito bem. O vôlei, qualquer rapaz bonitinho, era galã. Qualquer menina, que às vezes não era nem tão bonita, é musa. Olha, ela é musa. Mas tu olha assim, bem, pô, sabe? Então, eles sabiam se promover. Acabava o jogo, os jogadores ficavam espalhados do vôlei, ficavam espalhados dando autógrafo. Autógrafo. No basquete não tem isso. Sabe? No basquete teve Nenê, por exemplo. Se negou algumas vezes jogar pela seleção brasileira. O cara que era o Nenê da NBA, sabe? Então, isso só tem imagem negativa. É o basquete, os investidores, apesar que agora está se levantando. Por exemplo, hoje, no basquete, nós temos vários canais transmitindo. Sport TV, ESPN, tem N Esportes, tem o UOL, tem pela internet... O Instagram estava passando. Então, tem a divulgação. Só que o nível técnico é baixo. Por isso que é importante ter a camisa de clube. Hoje, no NBB, temos Flamengo, Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Fortaleza. De São Paulo não tem nenhum time. Corinthians tem. Então, isso é bom. Por quê? Vamos supor que você está na sua casa. Mas é muito pouco ainda, né? Você pensar no tamanho do Brasil. É pouco. Mas pensa assim, está jogando Vasco e Franca. Aí você não é vascaíno. Torcer contra. Mas fica assistindo. O cara que está Flamengo e Minas. O cara é tricolor. Pô, vou torcer contra o Flamengo. Mas o cara assiste. Agora está jogando Franca e Bauru. Tu está passando lá na televisão, na tua casa. Franca e Bauru, pô. Vou ver não, vou ver outra coisa. Aí vê. Então o time de futebol atrai, mesmo que não seja do seu time. Mas você para ver que vai torcer a favor ou contra, não sei. Você está me entendendo? Então tem essa diferença. E hoje, por exemplo, eu fiquei triste. Esse ano o Vasco não montou um time, o Vasco vai cair. Caiu. Sabe? E eu espero que ele consiga ainda ter oportunidades que vão... O Corinthians, ninguém sabe. O São Paulo tinha, não vai ter. Então, o basquete, o que ele precisa? Se reestruturar, começar do zero, trabalhar a base... essa garotada, que tem, por exemplo, Campeonato Carioca, te dá um número de base, categoria 13, 14, 15, 16, de basquete, tem muito mais clubes do que do vôlei. E aí? Basquete tem, assim, umas 13, 14 equipes, campeonato estadual. O vôlei, aqui no Rio, tá? O vôlei deve ter 4, 5. Pode parecer uma bobeira, mas eu que sempre trabalhei com estética na vida... Enfim, eu sempre achei as quadras aqui no Brasil meio feias, assim, né? Comparadas, você vê aquelas quadras da NBA belíssimas, desde aquelas mais tradicionais do Boston Celtics, com
os tacos em quadriculado, até essas mais modernas agora, com cores, né, super chamativas. Agora, eu vi recentemente um vídeo de um cara que muda a quadra no tablet. Você deve ter visto isso, né? O cara tá com um tablet. Nós recentemente tivemos um jogo das estrelas, lá no Ibirapuera, foi feito isso. No tablet, a gente via assim, só marcação, mas daqui a pouco apagava. Isso foi muito legal. Mas isso aí foi um jogo. É um experimento ainda. Experimento. Mas hoje... Mas não passa um pouco por isso, assim, por você ter no Brasil também quadras mais atraentes, mais bonitas? Eu vejo que tem uma diferença, né? Quando você assiste um jogo de basquete, os ginásios são acanhados, né? São pequenos. As quadras são bonitas. Só, por exemplo, hoje o jogo de vôlei e basquete é só marcação de vôlei e basquete. Não tem aquela amaranhado de lista de vôlei, handebol, futsal, não sei o quê. Se você reparar, as quadras, estou falando na Liga Nacional, vôlei e basquete são só o piso, eles montam um tablado, né? Só quadra, marcação de vôlei, só quadra de basquete. As quadras são bonitas. Os ginásios, realmente, hoje, por exemplo... Iluminação podia ser um pouco melhor. Não, isso tem. A iluminação até é boa. Não tem mais briga, sabe? Dificilmente tem uma briga, não tem mais. Isso aí, a arbitragem melhorou, sabe? Aos poucos, essa Liga Nacional, ela vai profissionalizando o basquete. Só que se a gestão de uma arena... Por exemplo, quando eu fui gestor do Botafogo, a gente falava assim, para manter o Engenhão, por exemplo, é muito difícil. Você está me entendendo? Eu trabalhei um mês na Botafogo TV então, e eu vi lá por dentro. É muito difícil manter aquilo ali. Você vê um clube como o Flamengo, o dinheiro que tem, o Flamengo não tem um estádio, não tem um ginásio, o basquete joga no Maracanãzinho, o vôlei joga no Tijuca, sabe? E leva público, sabe? Porque você conhece, o Flamengo tem 2 ginásios na Gávea, né? 2 para treinamentos, mas não dá para jogar, porque cabem 500 pessoas ali. Você teve a oportunidade de montar uma equipe com o Oscar, né? Ele te convidou e te convenceu. Parece que você estava com outro projeto, mais ou menos encaminhado, e ele te chamou para montar o time da Telemar. Não, eu posso dizer que ele me tirou do avião, porque eu ia para Portugal tentar minha carreira na Europa, e ele falou assim, Miguel, que eu quero você, vamos montar um Telemar, Rio de Janeiro. Eu falei, não, Oscar, eu quero começar minha carreira. Não, por favor, só confio em você, só tenho você. Vamos, fica mais um ano aqui, sei o quê. Aí nós montamos, né? Aí conseguimos, através da prefeitura, a gente jogava em Campo Grande, que lá em Campo Grande tem um ginásio belíssimo, Miésimo da Silva, mas a gente treinava na Escola Naval, mas jogava lá em Campo Grande. Mas em Campo Grande, assim, pessoal da Zona Norte, Zona Sul, com essas violências do Rio de Janeiro, o povo do basquete, não ia, sabe? Ia ali o pessoal local. Porque se deslocar, por exemplo, da minha casa até o ginásio, acho que eram 36 quilômetros, sabe? Então, às vezes, eu falava assim, Oscar, é muito legal, mas o povo que gosta de basquete não vem. E foi muito diferente você ter vamos dizer assim, essa liberdade de praticamente começar do zero, né? Projeto assim. Um projeto. É diferente você chegar e ter uma coisa pronta lá, né? Porque era um projeto diferente, que a gente não tinha muita grana. Tanto é que o Oscar falou assim, você tem 2 opções. Ou tem um assistente técnico, ou tem um preparador físico. Eu falei, Oscar, eu preciso dos 2. Eu preciso dos 2, cara. Não, mas não tem dinheiro para isso. E ele Oscar, como é que eu vou ser um assistente? Acontece alguma coisa comigo, ou de doença, ou sou punido pelo tribunal, alguma coisa. Quem vai dirigir? Ah, Miguel, eu dirijo. Eu falei, Oscar, não é assim. Aí, montamos. Aí eu escolhi o preparador físico. Então, esse trabalho foi muito legal. A gente foi campeão carioca e brasileiro, sabe? Mas eu não tinha um assistente técnico, sabe? Eu tinha um preparador físico, eu precisava, sabe? Então, aquilo que você falou das mordomias, o Oscar, como o nosso orçamento era limitado, nós não tínhamos roupeiro. Ele entregou as mudas de roupas para a gente, você que lavava. Um era responsável por toalhas, outro era responsável para comprar gelo todo dia. Um era responsável por levar as bolas para casa. Imagina se dentro da sua casa você carregar 12, 15 bolas. Imagina as esposas pegando 12, um saco de bola desse tamanho, 12 bolas dessa. Isso é todo dia. Mas isso criou um sentido de unidade, né? Então, isso foi legal. No início a gente estranhou. Pô, como? Não, você vai no posto de gasolina todo dia, traz gelo para... Lógico que era ser ressarcido. Comprava gelo, outro trazia galão d'água, comprava água, sabe? Era um orçamento enxuto,
Mas isso acabou unindo mais a gente, sabe? E isso foi legal. E isso, na época, o Campeonato Brasileiro, muitos clubes, a gente conseguiu vencer a equipe de Uberlândia, que era o pessoal do Hélio Rubens, de Franca, lá, dentro de Uberlândia, numa série de melhor de 5, fizemos 3-1. Tem uma frase aqui que é frequentemente atribuída ao Bernardinho, não sei se é dele, mas eu adoro, que a motivação para treinar tem que ser maior do que a motivação para vencer. Sim. E a gente retomando um pouco a história do Oscar, você acredita nisso também? Acredito. Acho que o jogo é reflexo daquilo que você faz em treino, né, Rodrigo? Assim, acho que para você chegar onde você está agora, nessa posição, não foi assim, senta aí e faz. Não. Você se estruturou, viu alguém, né? Copiou alguma filosofia. Então, é isso. Então, é tudo treinamento. Isso que eu falo. É muito treinamento, sabe? É muita repetição. É errar, acertar, sabe? Então, esse é reflexo. É treino. Eu não adiantava. Isso eu aprendi muito com o Oscar. Que tem aquilo que nós falamos anteriormente. Jogador talentoso, mas não gostava de treinar. Né? Isso eu tive vários, sabe? Então, e aquele, às vezes, que era muito esforçado, treinava, mas não tinha tanto talento, sabe? Então, você treinou bem, eu tenho certeza que você vai jogar bem. Porque no mundo militar, procura-se, durante o treinamento, aproximar as condições ao máximo da realidade que o cara vai enfrentar depois na guerra. Por isso que você vê aquelas cenas, né, do cara rastejando embaixo de arame, tomando tiro. Como é que você fazia isso no basquete para tentar simular? Porque o treinamento técnico, físico, né, eu que também fui federado de vôlei, é impressionante. Você sempre joga melhor no treino do que na partida, né? Na partida tem aquela pressão, atenção, tem a torcida, tá valendo, você tá olhando para o placar, tá olhando para os reservas que estão, né, querendo te cortar a tua cabeça ali. Como é que você fazia para... Eu, às vezes, é muito gozado, as pessoas me chamavam de maluco, mas eu dava treino sem a bola. No 5 contra 5, fazia as movimentações das jogadas sem a bola. Uhum. Para a pessoa já mentalizando a movimentação que ia fazer dentro da quadra. Hoje o basquetebol é mais solto, né? É muito arremesso de 3 pontos, né? É só jogo 2 contra 2, mas a gente tinha muitas movimentações. E isso é um treinamento sem bola. Eu dava os desenhos das movimentações, eu dava um papel para cada atleta, jogada 1, jogada polegar para cima, para baixo, mão no peito, coçar nariz, isso tudo são movimentos. Hoje até o futebol vê isso em escanteio, você vê o cara levantar um braço, levantar outro. Às vezes um simples coçar atrás ou na frente já é um sinal, sabe? Eu sei porque eu via isso no basquete, isso o futebol copiou um pouco o basquete. Então, assim, a gente fazia muita repetição, sabe? Às vezes com bola, sem bola. Cada jogador só pode dar um drible. Como? Porque eu quero que a bola corra, entendeu? Eu não quero ficar aquela... Hoje é muito disso. Você foi ver um jogo de basquete, a Miguel tem razão. É o armador, os jogadores se movimentando, esperando alguém livre para atacar de 3 pontos. Então, outro dia eu vi um gráfico onde você repara que os jogos de basquete hoje são decididos, boa parte deles, por lançamentos de 3, praticamente do mesmo lugar da quadra. Você tem o Curry, que parece um ET, né? Você tem vídeos dele que parece IA, o cara arremessando a bola... Lá da ponta da entrada do vestiário, né? A gente vai chegar a um ponto que vai ser preciso abolir o ponto de 3 para o basquete voltar a ser o que era? Não. Porque na minha infância não existia ponto de 3. Não existia, realmente. Você acha que isso melhorou o jogo no primeiro momento? Piorou melhorou, depois? mas hoje o garoto que começa, que vê esses exemplos, só quer chutar de 3. O que tem que fazer, eu acho? Aumentar essa faixa. Na NBA, a distância é maior. Ah, é? É. Então, tem que distanciar. Sabe? Nem que possa valer 4 pontos em vez de 3. Mas porque eu acho até ficou feio o jogo. Porque antigamente era raro uma pessoa fazer uma cesta de tão 3, longe, por isso que premiou-se, hoje, né? qualquer um. Hoje, você vê, assim, na NBA, às vezes joga, até no basquete brasileiro, 5 jogadores abertos. Às vezes você fala assim, o jogador 2,10 metros, ele tem que ser ágil, não é aquela pesadão. Né? Tu vê o Wembanyama, do Santo Antônio Spurs, cara, o cara tem 2,21 e o cara sai driblando, sai arremessa de 3. Tem que ser jogador versátil, não ser aquele jogador pesadão que fica plantado ali dentro do garrafão da área pintada, que a gente chama. Você teve já alguma participação ou alguma observação sobre aquele fenômeno tão comum da depressão pós-carreira de um atleta? Eu falo isso porque o Ronaldo Fenômeno hoje tem uma agência
que cuida especificamente disso, né? Para que os ex-jogadores de futebol não percam a fortuna em 2, 3 anos. Você lidou com isso de alguma maneira ou viu isso acontecer? Não, Você acha que no basquete acontece também? Eu vi acontecer, assim... Eu vivi uma época que não se ganhava muita grana, entendeu? Ganhava um dinheirinho razoável, que às vezes para se manter. Hoje se ganha muito, sabe? Mas tem aqueles que ganhou 5, gasta 6. Não sabe noção. E eu orientava, um dia você vai parar. Um dia você vai parar de basquete, você tem uma profissão, que às vezes a carreira nos pede isso, sabe? E você vai ter que ter uma grana para sustentar, de repente você vai casar ou não, ou morar sozinho, não sei o quê, mas você precisa sustentar lá na frente. Pensa, Miguel, que isso? Não sei o quê. Então, tá bom. Então, eu tive um atleta que um dia, Miguel, eu estou precisando de dinheiro emprestado. Eu falei, eu preciso de R$100 para pagar minha conta de luz. Cara, eu penso assim, você fala assim, o Rodrigues vem para cá, Miguel, preciso comprar um carro, me empresta 5 mil, que daqui a 2 meses eu te... É diferente o cara pedir R$100. Pô, Miguel, mas R$100? Com uma carreira ativa, né? Com uma carreira ativa, para pagar uma conta de luz. Aí eu falo assim, caramba. Aí já teve casos assim. Aí o cara, às vezes, com 34, 35 anos, ele tem que começar do zero. De repente, fazer uma universidade de educação física, ou jornalismo, ou alguma outra carreira, fisioterapia, sabe? É muito complicado. E, às vezes, esse rapaz entra em depressão. Ou então, alguns, como eu vejo, vão ser seguranças, porque tem 2,10 metros, um corpo bonito, aí fica lá na porta da boate, do restaurante. Então, eu canso de ver alguns meus por aqui. Miguel, estou aqui em segurança. Mas já com 30 e pouco, 40, às vezes 50. Mas aí mantém um corpo fortezinho, aí vê aquelas caras grandes, aí fica lá na porta. Aí, realmente, isso pode acontecer. Isso acontece, tá? Então, mas alguns conseguiram guardar, ou viraram técnicos, né? Muitos, alguns viram técnicos, né? Mas vai recomeçar a profissão. Imagina você fazer uma faculdade com 35 anos. Você vai acabar com 40, 39 anos, sabe? E já podia ter feito. E antigamente eu falava isso. Eu fui técnico da Universidade de Castelo Branco, professor Moacir Bastos, e às vezes, antigamente o campeonato universitário era muito alta a disputa. E eu falava assim, Rodrigo, vem jogar comigo, você ganha uma bolsa. Muitos atletas, não precisa fazer faculdade. Cara, você vai estudar. Nem que você demore 8 anos para fazer um curso, mas você vai... Muitos negavam. O Shaquille O'Neal tem doutorado hoje, né? Não, eu não sabia. Tem vários vídeos na internet mostrando ele resolveu estudar porque na família dele ele descobriu que não tinha nenhum doutor. Que legal. E ele fez isso como um gesto para a família, para a mãe dele, como exemplo. Hoje ele é um dos principais acionistas do Walmart, né? O cara está trilhardário. Assim. Mas muito por conta do estudo que ele se dedicou bacana. E tal. Ponto para ele. Então é isso. Tinha esses jogadores, eles não queriam. Aí eu tinha, cara, vamos para a universidade, está te dando bolsa 100%. 100%. Você tem que jogar só pela universidade. Alguns iam se arrastando, alguns não iam por ir, se matriculavam, sabe? Mas não queriam fazer. Hoje, quando você olha para a tua carreira toda, que você teve super vitoriosa e super exitosa, você ainda pensa naquela lesão do tornozelo que encerrou a tua carreira como atleta? Naquele momento, era muito fácil para você deprimir ou querer largar tudo. E, na verdade, aquilo foi um catalisador para isso tudo que aconteceu, né? Não. Você ainda olha para aquele momento e meio que agradece, assim, tipo, ainda bem que isso aconteceu. Assim, eu fui, na base, um bom jogador. Cheguei à seleção carioca, cheguei à seleção brasileira juvenil, né? Até 18 anos, não sei o quê. Só que, como eu jogava no Vasco, eu comecei a fazer educação física. Aí, isso vai de encontro com o que você está pensando. O diretor falou assim, Miguel, vou te complementar a tua grana, você não quer pegar a escolinha aqui do Vasco, não? Eu falei, cara, pego. Comecei a educação física, né? Aí comecei. Em menos de 2 meses, o técnico da categoria lá saiu. Aí o diretor falou assim, Miguel, quer uma vaga lá de ser técnico do infantil. Infantil hoje é o sub-13. Você não quer pegar? Por equipe, escolinha é uma coisa. Equipe... Aí, cara, aquela coisa do desafio, eu falei, vou pegar. Peguei. Cara, o Vasco nunca tinha sido campeão carioca dessa categoria.
Foi o primeiro ano. Foi campeão. Eu era atleta e jogador. Aí depois, geralmente no Rio de Janeiro, era assim, o técnico campeão era o técnico da seleção carioca que disputava brasileiro. Uhum. Eu fui o técnico da seleção carioca do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nunca tinha sido campeão brasileiro. Rio de Janeiro foi. Eu falei, opa, alguma coisa tem. Eu era, assim, um bom jogador, mas na minha época tinham vários jogadores melhores que eu. Eu era armador, mas tinha, assim, Birabello, Fabinho, jogavam lá no Vasco. Eles eram melhores. Eu era o terceiro armador. Entrava nas partidas, mas não tinha aquela coisa dos minutos, né? Aí minha carreira começou, assim, de técnico, crescer. Tanto é que aí, tá bom, eu passei para o Estado. Eu fui trabalhar em Santo Antônio de Pádua. Eu tinha que largar alguma coisa. Eu pensei assim, eu vou largar a carreira de técnico. Aí pedi demissão do Vasco. E fui para Santo Antônio de Pádua trabalhar, porque aquela coisa de emprego fixo, aposentadoria, aí tá. Aí, um time do Canto do Rio, de Niterói, falou assim, Miguel, vem jogar. Vamos montar um time aqui. Eu falei, não, cara, fico 2 dias preso em Santo Antônio de Pádua. Só vem treinar quarta-feira e vem jogar. Opa. Aí ganhava uma grana. Eu falei, pô, só quarta-feira que eu treinava em Niterói. Ia, pegava a barca, jogava. Aí eu falei, caramba, dá para eu jogar ainda. Eu tinha parado uns 3 anos, assim, e dá para eu jogar. Mas isso depois da lesão, no tornozelo? Não, não, isso não. Aí eu comecei a me entusiasmar. Eu falei, caramba, eu posso jogar ainda. Eu estou jogando igual com esses caras. Aí fui. Aí, acho que no último jogo com o Fluminense, eu torci o pé. Sabe? Fui na bandeja, o cara me deu uma falta, aí eu virei o pé. E fiquei muito tempo. Eu falei, é um aviso. Eu penso assim, algumas coisas dão um aviso a você. Para e vai ser técnico. Aí, realmente, eu fiquei lamentando, mas eu estava tão empolgado, falei assim, vou voltar a jogar no alto rendimento. O Canto do Rio tinha uma equipe mediana. Não era melhor, mas também não era pior. Então, mas eu me empolguei, fazia 14, 18 pontos. Falei, caramba. Aí, eu torci o pé. Aí eu falei, esse é o aviso. Aí parei. Mas não me lamentei, não. Também não tem nem como. Né? Sensacional. Muito obrigado, meu velho. Valeu, Rodrigão. Sensacional. Na torcida aí pelo seu sucesso. Muito obrigado.